conhecimento do universo invisível e de suas leis. O círculo no qual se agitam nossas vidas e nosso pensamento é limitado e nosso ponto de vista restrito. A insuficiência dos dados adquiridos nos torna qualquer generalização impotente ou improvável. Faltam-nos guias para penetração no domínio do desconhecido e no infinito das leis. E pela colaboração dos pensadores eminentes dos dois mundos, das duas humanidades, que as mais altas verdades serão atingidas, pelo menos entrevistas e os mais nobres princípios estabelecidos. Bem melhores e mais seguramente que nossos mestres terrenos, os do espaço sabem nos colocar em presença do problema da vida, do mistério da alma e nos ajudar a tomar consciência de nossa grandeza e de nosso futuro. No que concerne a com acento circunflexo data da publicação dessa obra, não consegui obter a indicação precisa. Meu volume está marcado com 14º milheiro, na página 18 é a questão do livro no invisível. Por consequência, o problema do ser e do destino apareceu depois de 1901. Na página 231 de Joana d'Arc, Medium, Leon Denis remete o leitor ao problema do ser e do destino. Esse livro é, pois, anterior a Joana d'Arc, Medium, aparecido em 1910. Podemos, pois, considerar essa obra como publicada entre 1901 e 1910, sem poder precisar mais nada. Como todos os outros volumes de Leon Denis, o problema do ser e do destino foi muito bem acolhido pela crítica. Le Journal publicou o seguinte artigo. Leon Denis, já conhecido do grande público europeu por suas obras, acaba de publicar um novo livro. O problema do ser e do destino nos oferece uma verdadeira revelação dos aspectos ignorados do ser humano, de suas origens, de seus fins, assim como das potencialidades nele ocultas. A possibilidade de reconstituir, experimentalmente, pelo método hipnótico, a imensa cadeia de lembranças, de aquisições, de peripécias das vidas anteriores e sucessivas, no curso das quais se constitui o nosso eu, e prosseguir sua lenta evolução, tudo isso é demonstrado em 500 páginas, num estilo eloquente, atraente e luminoso. Todas as deduções do autor se apoiam nesses fatos expostos com precisão e clareza e com os testemunhos de eminentes sábios, de experimentadores autorizados, de pensadores pertencentes à elite intelectual de todas as nações. Esse livro nos ensina, nosso ser é, na realidade, um pequeno mundo ainda pouco conhecido, onde dormitam energias ocultas, forças latentes, lembranças abafadas, no estado de vigília, sob o peso da carne. Todas essas riquezas, porém, podemos resgatá-las, colocá-las em ação e, por elas, edificar um futuro melhor. Por aí se explica a infinita variedade das aptidões, dos caracteres e também as paixões, talentos, gênios, o amor, o ódio e a dor. Os sombrios enigmas da vida se resolvem, o mistério do destino se aclara com uma intensa luz. Essa obra compreende 3 partes. Leon Denis estuda, inicialmente, o problema do ser, em seguida, busca o problema do destino e, finalmente, ele faz o estudo das potencialidades da alma. Na primeira parte, o problema do ser, o autor analisa o que somos e qual a natureza de nossa personalidade. Na segunda parte, o problema do destino, Leon Denis estuda qual é nosso destino. Ele indaga se a morte causa o aniquilamento do ser e pergunta se uma única existência permite ao homem cumprir sua evolução ou se, ao contrário, as vidas sucessivas não são uma obrigação. Na terceira parte, potencialidades da alma, ele estuda as possibilidades da alma. Sabemos que o Espiritismo explica que o homem é composto do corpo físico, do perispírito e da alma. Temos a prova da existência da alma dos vivos, inicialmente pelas manifestações do fantasma dos vivos e, em seguida pelas duplas personalidades. Por vezes, ele parece um ser diferente daquele como é conhecido, em seu estado normal, esse novo indivíduo é muito diferente como caráter. Leon Denis se preocupa em mostrar exemplos de dupla personalidade e cita, notadamente, os casos clássicos de Felida, Marie Reynolds, Louis Vivet,
Miss Belchamp A1AZ. A1AZ, escreve ele, era uma jovem sadia e inteligente, de caráter sólido e atraente, de espírito de iniciativa em tudo quanto empreendia, estudo, esportes ou relações sociais, com a continuidade do trabalho intelectual e de uma indisposição negligenciada. Sua saúde ficou bastante abalada e, após 2 anos de grandes sofrimentos, uma segunda personalidade apareceu, bruscamente. Numa linguagem semi-infantil, semi-indiana, essa personalidade se anunciava como sendo a número 2, vinda para suavizar os sofrimentos da número 1. Ora, o estado da número 1 era, naquele momento, um dos mais deploráveis: dores, debilidade, síncopes frequentes, insônias, estomatite mercurial de origem medicamentosa, que tornava a alimentação impossível. A número 2 era alegre e terna, com uma conversação fina e espiritual, guardando todo o seu conhecimento, se alimentado bem e fartamente, para melhor proveito da primeira personalidade. A conversação, por mais refinada e interessante que fosse, não tentava supor conhecimentos adquiridos pela primeira personalidade. Mostrava uma inteligência supranormal, relativamente aos acontecimentos que se passavam nas proximidades. Foi naquele momento que o autor começou a observar o caso e eu não o perdi de vista, durante 6 anos consecutivos. 4 anos após a aparição da segunda personalidade, apareceu uma terceira, que se anunciou com o nome de Gamin. Ela era completamente distinta das duas outras, tomando o lugar do número 2, que ela manteve durante 4 anos. Todas essas personalidades, embora absolutamente distintas e características, eram agradáveis, cada uma em seu gênero, e a segunda, em particular, foi e ainda era a alegria de seus amigos, todas as vezes que aparecia e que era possível dela se aproximar. Era sempre nos momentos de fadiga excessiva, de excitação mental e de prostração, que ela vinha, ficando, por vezes, durante alguns dias. O eu original afirma sempre sua superioridade, os outros, só estão lá por interesse. O número 1 não tem qualquer conhecimento pessoal quanto aos dois outros. Ele, entretanto, as conhece bem, principalmente o número 2, pelas narrativas dos outros e pelas cartas que recebe delas. O número 1 admira as mensagens finas, espirituais e, frequentemente, instrutivas, que lhe trazem essas cartas ou as narrações dos amigos. Esses casos de dupla personalidade são bem a prova de que há no homem outra coisa além do que aparece para o mundo. Em O Problema do Ser e do Destino, como em suas obras, Leon Denis não deixa de indicar os perigos do espiritismo. Certas precauções, escreve ele, são necessárias. O mundo invisível é povoado por entidades de todas as ordens e quem aí penetra deve possuir uma perfeição suficiente, estar inspirado por sentimentos muito elevados para se colocar ao abrigo de todas as sugestões do mal. Ao menos, tudo deve ser conduzido, em suas pesquisas, por um guia seguro e esclarecido. É pelo progresso moral que se obtém a autoridade e a energia necessárias para comandar os espíritos levianos e atrasados que pululam em nosso derredor. A plena posse de si mesmo, os conhecimentos profundos e tranquilos das leis eternas nos protegem contra os perigos, as armadilhas e as ilusões do além. Elas aos mostram os meios de controlar as forças em ação sobre o plano oculto. Leon Denis dá, igualmente, preciosos conselhos quanto ao desenvolvimento da mediunidade. Essa questão já foi estudada no capítulo consagrado, em O Invisível. Não voltarei mais a ele. Entretanto, devo sublinhar que o mestre, na página 130, assinala a importância da incorporação, que é um dos fenômenos que mais concorrem para demonstrar a espiritualidade do ser e o princípio da sobrevivência. Tenho me dado bem com essa apreciação, porque estou muito preocupado com a incorporação, ou encarnação, no curso de minhas pesquisas pessoais. Para desenvolver os sentidos psíquicos, convém, segundo Leon Denis, isolar-se, afastar as imagens materiais e procurar ler, com calma e recolhimento. Quanto mais a alma se afaste do corpo e penetre nas regiões etéreas, mais frágil é o liame que os une,
mais vaga a lembrança ao despertar. A alma plana, bem longe, na imensidade, e o cérebro não mais registram suas sensações. Daí resulta que não podemos analisar nossos mais belos sonhos. Em algumas vezes, a última das impressões sentidas, no curso dessas peregrinações noturnas, subsiste ao despertarmos. E se, nesse momento, tivermos a precaução de fixarmos a memória, podemos gravar a lembrança. Numa noite, tive a sensação de vibrações percebidas no espaço, as últimas de uma doce e penetrante melodia e a lembrança das últimas palavras de um canto, que terminava assim, a seus inumeráveis. Leon Denis deu, muitas vezes, aos que sofrem o meio de entrar em comunicação com o além. Muitas vezes, escreve ele, almas humanas em sofrimento se dirigiam a mim, para solicitar notícias do além, conselhos e indicações que eu não podia atender. Recomendei-lhes, então, a seguinte experiência que, por vezes, dava resultado: inclinai-vos sobre vós mesmos, dizia-lhes eu, no isolamento e no silêncio. Elevai vossos pensamentos para Deus, evocai vosso espírito protetor, esse guia tutelar que a previdência põe em nossos passos na viagem da vida. Interrogai-o sobre as questões que vos preocupam, com a condição de que elas sejam dignas dele, livres de qualquer interesse inferior. Depois, aguardai e ouvi, atentamente, em vós mesmos. No fim de alguns instantes, nas profundezas de vossa consciência, ouvireis, como um eco débil de uma voz distante, ou então percebereis as vibrações de um pensamento misterioso, que dissipará vossas dúvidas, vossas angústias e vos consolará. Eis aí, com efeito, uma das formas da mediunidade e não das menos belas. Todos podem obtê-la e participar dessa comunhão dos vivos e dos mortos, que é chamada para se ouvir, um dia, pela humanidade inteira. No capítulo consagrado a depois da morte, estudei o que é a morte, segundo Leon Denis. O mestre, em O Problema do Ser e do Destino, recorda, várias vezes, essa questão, por exemplo, páginas 118, 155, 164 e 318. Há mesmo um capítulo especial sobre a morte. O capítulo X ele insiste nesse fato, que a morte não transforma o indivíduo, porém, ele deixa o ser, intelectual e moralmente, no exato estado em que estava, por ocasião da morte. Quando se sabe o que é a vida e o que é a morte, é impossível temer a parca. Não seria útil inserir, nos textos destinados à juventude, o que se poderia chamar de hino à morte. Ó morte, escreve Leon Denis, ó majestade serena, tu de quem se faz um espantalho, não és para o pensador senão um instante de repouso, a transição entre dois atos do destino, enquanto um termina e outro se prepara. Quando minha pobre alma, errante de tantos séculos pelos mundos, após tantas lutas, vicissitudes e decepções, após tantas ilusões extintas e esperanças adiadas, for repousar de novo em teu seio, é com alegria que ela saudará o despontar da vida fluídica. É com entusiasmo que se elevará, do meio da poeira terrestre, aos espaços insondáveis, na direção dos que ela amou aqui e que aguardam. Para a maior parte dos homens, a morte continua o grande mistério, o sombrio problema que não se ousa enfrentar. Para nós, ela é a hora abençoada em que o corpo fatigado retorna à grande natureza para permitir à psique, sua prisioneira, uma livre passagem rumo à pátria eterna. Essa pátria é a imensidão radiosa, semeada de sóis e de esferas. Perto deles como nossa pobre terra pareceria mesquinha. O infinito a envolve por todos os lados. O infinito na extensão e no tempo é o que nos aguarda, quer para a alma, quer para o universo. Sabendo, exatamente, o que é a morte, Leon Denis se posiciona contra o cerimonial lúgubre que tanto contribui para difundir entre os homens o terror do fim. Tendo sabido conhecer a morte, o espírita não saberia temê-la porque ela é para ele a entrada numa forma de vida mais rica de impressões e de sensações. Não ficamos privados das riquezas espirituais, porém, enriquecidos de novos recursos,
tanto mais extensos e mais variados como jamais a alma estaria preparada para usufruí-los. A morte não nos priva sequer das coisas deste mundo. Continuaremos a ver os que amamos e deixamos na Terra. Do seio dos espaços, seguiremos o progresso de nosso planeta, veremos as transformações operadas em sua superfície, assistiremos às novas descobertas, ao desenvolvimento social, político e religioso das nações. E, até a hora de novo retorno à carne, participaremos, fluidicamente, ajudando, com nossa influência, na medida de nossas forças e de nosso progresso, aos que trabalham em proveito de todos. Leon Denis faz um bem interessante estudo sobre o sono, no capítulo V, intitulado A Alma e os Diferentes Estados do Sono. Para ele, o sono é simplesmente a saída, o desprendimento da alma fora do corpo. Disse, o sono é irmão da morte. Essas palavras exprimem uma profunda verdade. Sequestrada na carne, no estado de vigília a alma recobra no sono sua liberdade relativa e temporária, ao mesmo tempo em que seus poderes ocultos. A morte será sua liberação completa e definitiva. O terceiro capítulo de O Problema do Ser e do Destino é muito importante. Ele é consagrado ao estudo dos poderes da alma. Leon Denis demonstra que possuímos nosso livre-arbítrio, o que permite aos homens transformar seu caráter e disciplinar seus pensamentos. Após ter indicado a necessidade e o papel benéfico da dor, Leon Denis insiste sobre o poder do amor. Em seguida, mostra a força de vontade, sem indicar, entretanto, a seus leitores quais são os meios práticos de desenvolver tal faculdade. Em O Problema do Ser e do Destino, Leon Denis consagrou vários capítulos ao estudo da reencarnação, o que constitui o assunto da segunda parte. Estudei, especialmente, essa importante questão em meu livro Tu Revivas. Na página 448 de O Problema do Ser e do Destino, Leon Denis escreveu, e bom viver em contato pelo pensamento com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes, de todos os tempos, lendo e meditando suas obras, impregnando todo o nosso ser com a substância de suas almas. As irradiações de seus pensamentos despertam em nós efeitos semelhantes e provocarão, com o tempo, modificações em nosso caráter, de acordo com a própria natureza das impressões experimentadas. Parece-me normal aplicar esse pensamento às obras de Leon Denis. Vivamos, portanto, muitas vezes, em comunhão com ele, leamos suas obras e temos tudo a ganhar, tanto do ponto de vista da perfeição da forma, quanto dos nobres pensamentos e do generoso ideal sempre expressos nos livros do Mestre. Capítulo 8. O Grande Enigma. O Grande Enigma, volume aparecido em 1911, é o quinto livro publicado por Leon Denis. Na realidade, esse livro compreende duas obras bem distintas, o próprio Grande Enigma e um apêndice importante, intitulado Síntese Espiritualista. Primeiro, o Grande Enigma. Para ler o Grande Enigma é preciso já ter conhecimentos gerais em filosofia e em ciências psíquicas, porque Leon Denis estudou nesse livro, Deus, grande mestre do universo e sua obra. O Criador, em suma, é o herói desse livro, escrito por um poeta que sabe admiravelmente observar a natureza. A leitura dos títulos dos diferentes capítulos basta, por si mesmo, para julgar qual é a elevação da obra. Reproduzo, pois, o índice das matérias. Primeira parte, Deus e o Universo. Capítulo 1, o Grande Enigma. Capítulo 2, Unidade Substancial do Universo. Capítulo 3, Solidariedade, Comunhão Universal. Capítulo 4, As Harmonias do Espaço. Capítulo 5, Necessidade do Ideia de Deus. Capítulo 6, As Leis Universais. Capítulo 7, A Ideia de Deus e a Experimentação Psíquica. Capítulo 8, Ação de Deus no Mundo e na História. Capítulo 9, Objeções e Contradições. Capítulo X, O Céu Estrelado. Capítulo 11, A Floresta. Capítulo 12, O Mar. Capítulo 13, A Montanha. Capítulo 14, Elevação. Sem dúvida, o ensino espírita ainda será ministrado às crianças.
Aguardando essa auspiciosa época, desejaríamos que certas páginas de Leon Denis fossem reproduzidas nos textos seletos da literatura. Tenho lido muito, porém, não conheço livros mais bem escritos. Ao demais, é uma opinião aceita, pois certos críticos reconhecem que o autor de Depois da Morte é, por vezes, comparável a Bossuet. Ler O Grande Enigma é um prazer apaixonante. Seguindo Leon Denis, fazemos uma viagem maravilhosa pelo ideal. Ele mostra o caminho da felicidade real, ensina a percorrer o livro mágico da natureza, a compreender o marulho do mar e a calma das montanhas. E preciso ter lido o capítulo 14 intitulado Elevação para saber exatamente o objetivo de nossa passagem pela Terra, para compreender a que ponto os cataclismos e as desgraças são necessários. Desejava poder reproduzir, por completo, esse longo capítulo onde o pensador exprimiu com tanto idealismo suas concepções. Sinto-me limitado por ser obrigado a me restringir em citar apenas algumas linhas. Nas horas de hesitação, volto-me para a natureza, é a grande inspiradora, o templo augusto onde, sob seus misteriosos véus, e Deus oculto fala ao coração do sábio, ao espírito do pensador. Observo o firmamento profundo, os astros que o povoam são as etapas de tua longa peregrinação, as estações da grande estrada, onde teu destino te conduz. Aquele que se recolhe no silêncio e na solidão, diante do espetáculo do mar ou das montanhas, sente nascer, subir, crescer nele as imagens, pensamentos e harmonias que o entusiasmam, o encantam e o consolam das misérias terrenas e lhe abrem as perspectivas da vida superior. Compreende, então, que o pensamento divino os envolve e nos penetra quando, longe dos turbilhões sociais, nós lhes sabemos abrir nossas almas e nossos corações. Graças a Leon Denis, compreendemos, perfeitamente como deve ser a verdadeira prece. Não há páginas de O Grande Enigma onde o autor não repita, orai, sabei orar. Isso não quer dizer orações decoradas e repeti-las com monotonia. A prece é a elevação, num transporte espontâneo, do ser humano ao seu Criador. Numerosos são aqueles que ainda não estão suficientemente preparados para poderem, pelo pensamento, comunicar-se com o Criador e com seus protetores invisíveis. É porque, nas diferentes religiões, os ministros do culto criaram fórmulas mais ou menos simplistas, destinadas à multidão dos fiéis. Aí está, sem dúvida, a razão pela qual Leon Denis, inspirado pelos espíritos, tem, por vezes, em suas obras, publicado alguns textos aos quais deu nome de orações. Certos adversários do espiritismo poderiam aí encontrar uma contradição, já me disseram. Segundo vocês, a fórmula da prece não é indispensável, para entrar em comunhão com Deus, basta trabalhar conscientemente. Um transporte espontâneo e rápido rumo ao Criador é uma excelente coisa. Por que certos autores espíritas, inclusive Leon Denis, julgam necessário dar, em seus livros, o texto de orações? A resposta é muito simples, eis como nossos propagandistas deverão refutar tal objeção. Na massa humana, as criaturas estão em um grau diferente de sua evolução geral. Alguns, pouco adiantados, têm necessidade de ajuda para exteriorizar seus pensamentos e outros são incapazes de um esforço intelectual. É principalmente para esses que se tornou necessário indicar fórmulas que se chamam preces, na falta de outro nome. Todavia, não há nenhuma semelhança com as orações criadas pelos religiosos e é impossível fazer qualquer confusão. De minha parte, jamais dei grande importância a objeções dessa ordem, que poderiam ser qualificadas como objeções de princípios. Uns têm necessidade de uma exteriorização, outros, ao contrário, podem passar sem ela. O essencial é dar conhecimento às multidões da realidade que se destaca dos fatos. É preciso difundir as múltiplas provas que demonstram a comunicação entre o mundo dos mortos e dos vivos. Para certos auditórios é bem difícil, até impossível, pronunciar o nome de Deus e falar de preces. Se o fazemos, criamos logo uma confusão no espírito do público. As religiões, é bom reconhecer, têm exercido, por vezes, um papel nefasto,
e a multidão bem o sabe. É preciso, pois, evitar tudo quanto possa fazer crer que o Espiritismo é uma religião. Tenho, em Tu Revivas, demonstrado que não queremos adormecer os infelizes com uma grande esperança no além, para permitir aos ricos aproveitarem, egoisticamente, de uma fortuna, muitas vezes, adquirida em detrimento dos desgraçados. Não me devo estender, pois, sobre esse ponto. Desejo, entretanto, fazer bem compreensível, com a ajuda de nossa concepção sobre a prece, como é preciso agir para propagar nossas ideias nos meios antirreligiosos. Profundamente deísta, persuadido da existência de Deus, estou, entretanto, certo de que, para conseguir divulgar o Espiritismo nas massas, é bom se resguardar de ser místico. Devemos falar de labor aos que trabalham para viver, mostrar que todos os seres humanos estão unidos pela necessidade absoluta do trabalho e explicar por que os ociosos não têm o direito de se confinar no egoísmo, porém, devem, ao contrário, imitar os banqueiros de Deus para criar em volta deles obras sociais bem estabelecidas. Eis uma linguagem útil, representando a própria emanação do Espiritismo. Falando assim, chega-se, pouco a pouco, a possibilidades de maior felicidade. Ao mesmo tempo, predispomos os ouvintes a saber orar. Essa forma de compreender a prece, emana bem do ensino que se encontra em um grande enigma, obra de pensamento, de meditação e de reflexão. Muito frequentemente, Limatin criticou o Espiritismo, entretanto, encontramos nele, em 15 de julho de 1911, um elogio ao grande enigma. Desde Lucrécio, escritores se propuseram a liberar nossas almas da tirania dos preconceitos e da agonia atávica do tenare. Leon Denis tem sua receita e ela é eficaz e antiga. E a bondade, é o amor. Poder-se-ia sorrir dessa metafísica apaixonada, se a própria vida de Leon Denis não oferecesse a mais brilhante ilustração dessa calorosa e estoica doutrina. Entre os Pascal inquietos que tentam a insolúvel solução do grande enigma, Leon Denis tem todo o fervor grandioso de um Bossuet e a persuasão docemente obstinada de um Fenelon. Mesmo que se passem longos anos, o autor de Depois da Morte transporá a instabilidade da vida material. 16 anos deviam ainda se escoar, antes da partida de Leon Denis para o além. Esse tempo foi bem empregado. Publicou outras obras e, apesar de sua enfermidade, trabalhou até ao extremo limite de suas forças humanas. No momento de sua morte, acabara de terminar um livro sobre o celtismo e preparava um outro sobre espiritismo e o socialismo. Publicando o grande enigma, Leon Denis pretendia consolar, nos momentos pesados da vida, ó leitor, escreve ele, nas horas de tristeza e de sofrimento, abre este livro e ele te dará coragem e paciência. Em seu prefácio, o próprio autor conta a história de seu livro, inspirado pelos invisíveis. Não pude resistir ao prazer de citar essa narrativa. Assim, aqueles meus leitores que ainda não conhecem o grande enigma, poderão verificar a qualidade literária da obra. Onde e como sonhei em escrevê-lo. Em uma tarde de inverno, num passeio pela costa azul da Provence. O sol se deitava sobre o mar sereno. Seus raios de ouro, deslizando sobre as vagas adormecidas, iluminavam com cores vivas o pico das rochas e dos promontórios, enquanto a lua subia no céu sem nuvens. Um grande silêncio se fazia, envolvendo tudo. Somente um ensino distante, lentamente, tilintava o Ângelus. Pensativo, eu escutava os ruídos abafados, os rumores mal perceptíveis das cidades de inverno em festa e as vozes que cantavam em minha alma. Eu meditava na indiferença dos homens que se entregam aos prazeres, para melhor esquecerem os objetivos da vida, seus imperiosos deveres e suas pesadas responsabilidades. O mar, cantando, o espaço que, pouco a pouco, se constelava de estrelas, os aromas penetrantes das mirtas e dos pinheiros, as harmonias longínquas da calma da noite, tudo contribuía para expandir em mim e em meu derredor um encanto delicado, íntimo e profundo. E a voz me disse: publica um livro que nós te inspiraremos,
Um pequeno livro que resuma tudo quanto a alma humana deve conhecer para se orientar na vida. Publique um livro que demonstre a todos que a vida não é uma coisa vã, que se possa usar com leviandade, porém, uma luta pela conquista do céu, uma obra elevada e grave de edificação, de aperfeiçoamento, uma obra que as leis augustas e equitativas regem acima das quais, paira a eterna justiça, temperada pelo amor. Todos os seres humanos têm por principal dever esquecer a si mesmos, trabalhar pelo bem de todos. Os que têm essa oportunidade devem esforçar-se em fazer conhecer ao povo a possibilidade da solidariedade. Por povo entendo, evidentemente, o conjunto de todas as criaturas de uma nação e não apenas a totalidade dos que devem trabalhar para viver. Em 1910, Leon Denis já escrevia: talvez, jamais, no curso de sua história, a França sentiu mais profundamente a oportunidade de uma nova orientação moral. As religiões, dissemos, perderam muito de seu prestígio e os frutos envenenados do materialismo se mostram por todos os cantos. Ao lado do egoísmo e da sensualidade de uns se instala a brutalidade e a cobiça de outros. Os atos de violência, os homicídios e os suicídios se multiplicam. As greves se revestem de um caráter cada vez mais trágico. E a luta de classes, a derrocada dos apetites e dos furores. A voz popular se agiganta, o ódio dos pequenos, contra aqueles que possuem e gozam, tende a passar do domínio das teorias para o dos fatos. As práticas bárbaras, destruidoras da civilização, penetram nos hábitos operários. Usinas são saqueadas, máquinas são quebradas, sabota-se a instalação industrial. Esses estados de coisas, agravando-se, nos conduziriam à guerra civil e à selvageria. Tais são os resultados de uma falsa educação nacional. Desde muitos séculos, nem a escola, nem a igreja têm ensinado ao povo o que ele mais precisa conhecer, o porquê da existência, a lei do destino, com o verdadeiro sentido dos deveres e das responsabilidades que a eles se unem. Dai por todas as partes, de alto a baixo, o falir das inteligências e das consciências, a confusão de todas as coisas, a desmoralização e a anarquia. Estamos ameaçados de falência social. Será preciso descer até ao fundo das misérias públicas para ver o erro cometido e compreender que é preciso procurar, acima de tudo, o raio de luz que ilumina a grande marcha humana em sua rota sinuosa, através dos barrancos e das rochas escarpadas. Em 1910, não se pensava ainda, em geral, na eventualidade de uma guerra. Alguns médiuns conheciam o terrível destino pelas revelações dos invisíveis. A grande tormenta passou e foi seguida por um período de libertinagem mundial e de materialismo. Após a terrível epopeia, as catástrofes se multiplicam, tremores de terra, inundações, muitas crises sociais e econômicas, igual é a sorte de todas as nações. Tudo isso foi destinado a abrir os olhos dos homens. Inúmeras comunicações espíritas, recebidas em todos os pontos do globo, por médiuns que não se conhecem, parecem indicar essa conclusão. Não obstante, as criaturas não se querem entender. Nunca a antítese foi maior entre os ricos, os laboriosos e os desgraçados. É digno do século XX que alguns possam gastar 500 francos por pessoa, com uma única refeição, enquanto que, em Paris, há pobres criaturas obrigadas a se deitar no chão, nos degraus das estações do metro. Como explicar aos mais ricos seu dever social? Não conheço outra forma de explicação a não ser pela teoria das vidas sucessivas, pelas quais eles têm, no curso da atual existência, uma fortuna que lhes permite, por sua escolha, viver egoisticamente, mergulhar no luxo e no conforto, ou então, valendo-se dessa riqueza, diminuir as múltiplas misérias humanas. Segundo, síntese espiritualista. Escrita sob a forma de diálogo, a síntese espiritualista se destina em especial aos principiantes. Ela é dirigida aos jovens e aos adultos ainda não iniciados. O autor o denomina de catecismo e o concebeu sob a forma de perguntas e respostas bem simples. Geralmente, para se ensinar às crianças, passa-se do complexo ao simples.
Habitualmente, o catecismo começa porque é Deus. Ora, a criança tem necessidade de aprender primeiro a natureza das coisas que tem o hábito de ver em seu derredor e, pouco a pouco, podemos conduzi-la às concepções filosóficas e metafísicas. Leon Denis segue, pois, a ordem natural e a marcha instintiva, partindo do homem para chegar até Deus. Se falarmos de Deus, isso não quer dizer que sejamos místicos e que desejemos fundar uma nova religião. Como já escreveu Gabriel Delany, em 1885, L'Espiritisme, 2 graus, quinzena de agosto de 1885, artigo intitulado L'Positivisme Spiritualiste. Se suprimirmos do ensino espírita a noção do Ser Supremo, torna-se impossível explicar o que seja o universo. Não se trata aqui de misticismo ou ideologia, é o simples bom senso que fala. Deus, causa primária, infinita, eterna, resulta, fatalmente, da imortalidade da alma, e os materialistas o compreendem tão bem, que não podem separar, em suas negações, Deus e a alma. Não é possível acreditar na existência de uma parte, sem concluir pela existência da outra. Ora, estamos certos de que a alma não morre, portanto, Deus existe. Capítulo 9. Joana D'Arc, Médium. Os leitores de Leon Denis sabem que a morte não existe, pelo menos no sentido que a maioria dos seres humanos atribui a essa palavra. Os que leem o jornal ficaram, como eu, estupefatos sabendo que, em 5 de janeiro de 1928, um acadêmico havia declarado a um jornalista: "Estudamos hoje palavras bem tristes, morte e morrer." Se esse acadêmico tivesse estudado nossa doutrina, ele saberia que a morte é uma simples mudança de estado, sem ter necessidade de serem eleitos membros da Academia Francesa. Todas as criaturas humanas, sem exceção, são imortais, no sentido real da palavra. A leitura dos jornais é, de resto, cheia de ensinamentos. Loeuvre, de 6 de janeiro de 1928, publica um artigo de La Fauchardierie, que ironiza mais uma vez o espiritismo. Ele o faz, sem fornecer meios de verificar suas alegações. 2 sábios holandeses, afirma ele, teriam inventado um aparelho novo, chamado por eles de dinamistógrafo. Essa notícia teria sido tirada, pelo ironista, de uma revista, cujo nome ele descuidou de citar. Ele omite, igualmente, o nome dos sábios holandeses. Tal descoberta é real. Eu a ignoro e aceito sem garantir qualquer autenticidade para mostrar, mais uma vez, a maneira de agir de nossos adversários. Eis em que consistiria a invenção: os invisíveis têm o poder de desmaterializar os objetos e, assim, eles podem transportá-los, fazendo-os passar através de todos os obstáculos e lhes dando de novo sua forma, se julgarem necessário. E o fenômeno bem conhecido dos transportes. Ora, os sábios holandeses deveriam estar cientes de que o estanho tem a curiosa propriedade de não poder ser atravessado, nem pelos espíritos, nem pelos objetos desmaterializados. Partindo desse princípio, eles teriam construído um aparelho de estanho, inteiramente fechado, que estaria pronto para atrair os espíritos e, fechando a porta, ficariam prisioneiros, o que permitiria interrogá-los, sem que eles pudessem fugir. Conhece-se bastante o espírito de La Fauchardierie para não se admirar de que ele tenha pretendido distrair seus leitores, numa época em que não se está muito distante dos presentes do dia de Ano Bom, comparando os espíritos presos nessa prisão de estanho aos chocolates que são embrulhados em papel especial, para que sejam mais atraentes. Ele se aproveita da facilidade de seu jogo de palavras para afirmar, mais uma vez, sem poder prová-lo, que o espiritismo jamais existiu. Apesar das ironias de La Fauchardierie, há talvez algum fundamento na afirmação de que o estanho impediria os espíritos ou o fluido que os compõe de o atravessarem. Eu me recordo de minhas inúmeras experiências, elas me deram a certeza que o meu fluido pessoal não pode atravessar a seda. Percebi isso da seguinte maneira. Era em 15 de agosto de 1919 e me achava em Rivabella, na província de Caen.
Mantinha em tratamento psíquico uma criança bastante doente. Eu acabava de tomar meu banho e me achava perto de meu gabinete, quando a mãe da menina me mandou buscar, porque a pequena estava numa forte crise. Fui e atendi com passes, pedindo mentalmente a meus amigos invisíveis que se servissem de mim como intermediário para curar a criança. Com grande espanto, apesar de meus esforços, ela continuou a sofrer. Habitualmente eu só precisava de alguns segundos para acalmar suas dores. De repente, lembrei-me de que era um dia santo e tive a ideia de perguntar à menina se não estava com roupa de seda no corpo. "Estou com uma camisa de seda", respondeu-me. Saí então da cabine e pedi à mãe para que lhe tirasse a camisa e a deixasse em roupa de banho. Quando ela estava com essa vestimenta, consegui logo livrá-la das dores que sentia. Depois, em muitas outras vezes, tive ocasião de constatar a mesma coisa. A seda impede a passagem de meu fluido. Para estudar Joana d'Arc, médium, julguei necessário documentar-me sobre a célebre Lorena, não apenas na obra magistral de Léon Denis, mas ainda na Biblioteca Nacional, para me informar exatamente sobre a grande heroína francesa. As obras escritas sobre ela são numerosas. Apesar de duvidar, contei 676 fichas sobre Joana d'Arc. Entre esses volumes, isso dito a título histórico, o de Léon Denis, edição de 1910, está classificado, na Biblioteca Nacional sob o N-grau 175, na ordem alfabética e catalogada sob N-graus 1322, 8 graus, Eliane 2754.287. Entre as obras sobre Joana d'Arc, muitas foram escritas por eclesiásticos, algumas são de pastores protestantes. Indicarei, por exemplo, Irmãos de Joana d'Arc, conferência pronunciada a 25 de maio de 1925, no Templo do Santo Espírito, por Raul Allier. A memória de Joana d'Arc não foi sempre respeitada e até mesmo foi atacada. De memória, citarei as obras de Talamas, Henri Bérenger e Anatole France. Até mesmo a existência de Joana foi negada. Raphael Simtor publicou, em 1909, uma obra para tentar provar que Joana jamais existiu. Outros sustentam que ela não foi queimada e que se casou. Ver, a propósito, a obra de Grilotti de Givet, intitulada La Survivance et le mariage de Jeanne d'Arc. O autor se baseia numa resposta dada por Joana d'Arc, no decorrer de seu processo. "Sim, em verdade", afirmava ela, "minhas vozes me disseram que darei à luz, mas não sei o dia, nem a hora." Tomando o texto dessa resposta, Grilotti de Givry estabelece um dilema. Se Joana morreu na fogueira, não foi mãe, por consequência, não confiamos nas vozes de Joana d'Arc. Se, ao contrário, foi mãe e as vozes não mentiram, isso prova que uma outra mulher a substituiu na fogueira. Grilotti de Givry afirma que se descobriu o destino da heroína. Em 20 de maio de 1436, 5 anos após o suplício de Rouen, a verdadeira Joana d'Arc apareceu em Lorraine e teria ido ver seus irmãos e teria sido reconhecida por eles. Depois, se casou com o cavalheiro Robert de Armoises e não hesitara em retornar a Orleans, com o nome de Jeanne de Armoises. Em 1439, foi festejada pela prefeitura da cidade. Para apoiar suas palavras, Grilotti de Givry cita as despesas fabulosas feitas naquela ocasião, sem que ninguém as criticasse e, acrescenta, que não seriam feitas, se não se tratasse de Joana d'Arc, que se desejava homenagear, pois, graças a ela a cidade de Orleans foi salva. De minha parte, considero isso uma fantasia, mas era útil registrar as afirmações de Grilotti de Givry. Os psiquiatras se ocuparam do caso de Joana d'Arc, conforme testemunho de um estudo psicológico e psicopatológico de Zurcher, que figura na Biblioteca Nacional. Convém igualmente assinalar Jeanne d'Arc e Victorielse de Saint-Yves d'Alveidre, que retrata a vocação celeste da profetisa e a missão terrena da heroína. Essa obra é, em parte, conhecida pelos leitores de Léon Denis, pois, por várias vezes, nosso mestre cita os versos do ocultista,
nos capítulos de seu livro Joana d'Arc, Médium. O teatro não podia ficar indiferente à personalidade de Joana d'Arc. Muitas são as peças que tratam da heroína. Lembrarei, simplesmente, La Pucelle do Lems, de Schiller, um drama em 3 atos de Ferret e um ato do Abade Pouchalon, intitulado Le Dernier Soir de Doremi. Segundo o prefácio de Léon Denis, somente no século XX é que se começou a atacar a memória de Joana d'Arc. É curioso constatar que Talamas fez sua campanha de conferências, através de toda a França, sob a égide da Liga do Ensino. Ora, lembramos, que é pela Liga do Ensino que Léon Denis se tornou conferencista. Isso foi, provavelmente, um grande golpe para nosso mestre, quando, a 29 de abril de 1905, Talamas veio a Tours, denegrir a memória de Joana d'Arc, pela qual os espíritas têm, com conhecimento de causa, uma grande veneração. A personalidade de Joana d'Arc deve igualmente terminar com as discussões políticas. Em todos os partidos discute-se Joana d'Arc. Lembro, de memória, o discurso feito por Déroulède, em 8 de maio de 1909, em homenagem a Joana d'Arc, as conferências que Defossé, em 31 de maio de 1894, fazia para a Aliança Republicana de Dunkerque. Durante a guerra, foi formada uma milícia da bem-aventurada Joana d'Arc, para apressar a vitória da França. Para conhecer as obrigações impostas aos escudeiros e às escudeiras, durante a guerra, é preciso ler uma brochura de 16 páginas, publicada em 1914. Em 1894, Chaucy, autor de vários livros sobre esse assunto, publicou uma nova obra, a fim de dar as provas do martírio, em Rouen, de Joana d'Arc, em resposta aos historiadores dos séculos XVII e XVIII e aos do século XIX, que sustentam não ter sido ela queimada em Rouen. Tudo isso mostra como é difícil reconstituir a história de Joana d'Arc, principalmente se dermos créditos aos boatos que correm sobre ela, uns pretendendo que ela não foi queimada e que continuou sua existência sob o nome de Jeanne des Armoises. No momento em que eu preparava meu livro sobre Léon Denis, comprovei, pessoalmente, como é difícil reconstituir a história. Em dezembro de 1927, resolvi escrever, em colaboração com meu amigo Paul Baudier, a biografia de Gabriel Delany, morto em 1925. Tivemos dificuldades para documentar sua juventude e, entre os elementos obtidos, alguns são contraditórios. O livro de Léon Denis Joana d'Arc, Médium foi publicado, eu creio, em 1910. Digo, eu creio, porque em nenhum documento que tive à minha disposição, achei uma data precisa. Essa obra comporta 2 partes. Inicialmente, um estudo sobre a vida e a mediunidade de Jeanne. O seguir, uma descrição das diversas missões que Joana tinha ao cumprir, tanto em sua vida terrestre, como no curso dos anos e séculos que se seguiram. Essa obra de Léon Denis foi bem acolhida pela crítica. Le Mercure de France publicava, em 1 graus de fevereiro de 1910, o seguinte artigo: muito se tem escrito sobre a grande Lorena, porém, até aqui nenhum autor havia estudado sob o ponto de vista psíquico. Léon Denis, escritor portentoso e apaixonado, acaba de preencher a lacuna, publicando Jeanne d'Arc Médium. Em poucas linhas, ele indica as razões que também o levaram a escrever a história da Pucelle. A maior parte dos fenômenos do passado, apresentados em nome da fé, negados em nome da razão, já podem receber uma explicação lógica e científica. Os fatos sobre a Virgem de Orleans são dessa ordem. Seu estudo, tornado mais fácil pelo conhecimento de fenômenos idênticos observados, classificados e registrados, em nossos dias, pode somente explicar a natureza e a intervenção das forças que agiam em torno dela e orientaram sua vida para um nobre objetivo. Léon Denis não se parece com os historiadores de nosso tempo, que se contentam em acumular textos e documentos, com notas, mas que pouco falam da vida. Pelas grandes cenas da história, ele quer ver desfilar as almas das nações e dos heróis. Se os souberdes amar, disse ele,
Eles virão até vos e vos inspirarão. E o segredo do gênio da história é o que fazem os grandes escritores, como Michelet, Henri Martin e outros. Eles compreenderam o gênio das raças e dos tempos e o sopro do além corre em suas páginas. Não tenho necessidade de confirmar a existência de Joana d'Arc. Sabe-se que ela nasceu em 1412, em Domremy, filha de pobres lavradores. Jamais aprendeu a ler ou escrever. Ela ouvia vozes, escuta os conselhos e as ordens do que são dadas por essas vozes e deixa a casa de seus pais, aos 17 anos, para correr em socorro do Delfim. Ela que, entretanto, não aprendera a cavalgar nem a guerrear. Leon Denis recorda a existência de Joana d'Arc em todas as cidades por onde ela passou e conduz seu leitor a Reims, onde ela triunfou, a 17 de julho de 1429. Depois, a Compiègne, onde foi aprisionada para ser mantida em cárcere durante 5 ou 6 meses. E em Crotoy que, pela primeira vez, ela pode, de seu calabouço, ver o mar. Leon Denis destaca o quanto a vista da Mancha impressionou Joana. Em 21 de novembro de 1430, a heroína foi vendida aos ingleses por 10.000 libras e mais uma renda vitalícia ao soldado que a prendera. Pormenor curioso, a fim de pagar essa renda, os ingleses criaram um imposto sobre os normandos e se pensa, assim, que Joana d'Arc foi comprada pelos ingleses graças ao dinheiro francês. Leon Denis mostra, em seguida, qual foi a atitude notável de Joana, em Rouen, onde, durante 6 meses sofreu um verdadeiro martírio. Em 24 de maio de 1431, procuraram obter uma abjuração de Joana. Essa questão fez correr muita tinta e é suficientemente importante para ter motivado, em 1 de abril de 1902, uma comunicação ao Congresso das Sociedades Sábias, que foi feita pelo abade do Nantes. A respeito dessa abjuração de Joana d'Arc, Leon Denis escreveu: uma cena, poder-se-ia dizer comédia, é preparada no cemitério de Saint-Ouen. Lá, à vista do povo e dos ingleses, diante de juízes reunidos, à frente dos quais se colocam um cardeal e 4 bispos, Joana é intimada a declarar que se submete à igreja. Pressionam-na, pedem-lhe que se poupe, que não se condene ao suplício do foge. O carrasco lá está, com efeito, em sua sinistra carreta, junto ao estrado para o qual a fizeram subir. O mesmo carrasco que irá conduzi-la a Vielx-Marché, se ela não se submeter à igreja, onde uma fogueira a espera. E então, sob a melancólica claridade de um dia sombrio, que vem do céu com desgosto, sob a impressão da tristeza que se desprende dos túmulos, dessas sepulturas que a cercam, ela se sente tomada de um grande abatimento. Seu pensamento se desliga desse campo dos mortos. Ela revê sua velha terra da Lorraine, seus bosques densos, onde cantam os pássaros, esses lugares amados de sua mocidade. Imagina ouvir essas canções das jovens e dos pastores, esses cantos doces e melancólicos trazidos pela asa do vento. Revê sua cabana, sua mãe e seu velho pai de cabelos brancos, que ela reencontrou em Reims e que sentirão tanta pena por sua morte. Nela desperta a saudade da vida. Morrer, aos 20 anos, não é cruel. É, pela primeira vez, o anjo fraqueja. O Cristo, também, teve sua hora de fraqueza. No Monte das Oliveiras, não quis ele afastar o cálice de fel. Não disse, que esse cálice se afaste de mim. Joana, esgotada, assina o documento que lhe apresentam. Lembremo-nos de que ela não sabia ler, nem escrever. E, aliás, o documento que a fazem assinar não é o que registrarão. Houve uma infame substituição. Não houve escrúpulo, nem mesmo diante desse odioso ato. Atualmente, está provado que a fórmula de abjuração figurante no processo, assinada com uma cruz, é falsa. Essa fórmula não é, nem em conteúdo, nem em extensão, aquela que Joana assinou. Nenhuma das testemunhas do processo de revisão atestou a identidade desse documento e 5 testemunhas a negaram. A peça que possuímos é bastante longa. 3 testemunhas, de La Chambre, Paquel e Mominette disseram: nós estávamos perto,
Vimos o documento e só continha 6 ou 7 linhas. Sua leitura durou tanto quanto um pater, acrescentou Mijete. Outra testemunha declarou, sei, positivamente, que o documento lido para Jeanne, e que ela assinou, não era o mencionado no processo. Ora, essa testemunha é o escrivão Maciel, que fez Jeanne pronunciar a abjuração. Joana, perturbada, não entendeu, nem compreendeu essa fórmula. Ela assinou, sem pronunciar o juramento, sem ter plena consciência de seu ato. Ela mesma afirmou a seus juízes, alguns dias após, dizendo, o que estava no documento da abjuração eu não entendi. Não renunciei a nada que fosse contra Deus. Assim, o que as ameaças, as violências e todo o aparelho das torturas não haviam podido obter dela, obtiveram por prece e solicitações hipócritas. Aquela alma tão terna se deixou levar pelos falsos semblantes de simpatia e falsos testemunhos de bondade. Todavia, na mesma noite, as vozes se fizeram ouvir, imperiosas, na prisão e, a 28 de maio, Joana declara a seus juízes, a voz me disse que seria traição abjurar. A verdade é que Deus me enviou e o que fiz foi bem feito. E ela repousa as roupas de homem que lhe haviam feito abandonar. Após retratar sua abjuração, Joana foi queimada em 30 de maio de 1431. Creio impossível ler esse capítulo de Leon Denis, sem se sentir uma emoção profunda e sem termos lágrimas aos olhos. Como não se emocionar ao extremo, descobrindo a maravilhosa grandeza de alma de Joana? Essa moça vinha, durante 2 anos, vivendo a mais sublime epopeia. Ela sabia quais serviços maravilhosos havia prestado a seu país e à humanidade. Tendo um profundo horror pelo fogo, temia morrer por ele e pediu a graça de um outro suplício. Apesar da crueldade dos que, durante 6 meses a torturaram, é em seus carcereiros e em seus carrascos que ela pensa, no momento de subir para a fogueira. Lembrando-se, sem dúvida, do grito de perdão proferido por seu mestre Jesus, quando foi supliciado, ela quis seguir seu exemplo. Perdoando a seus inimigos, desejando que eles não paguem muito caro suas crueldades, exalou seu derradeiro suspiro, dizendo, minhas vozes não me enganaram. Como pede Leon Denis. Saudemos essa nobre figura virginal, essa jovem de coração imenso que, após ter salvado a França, foi morta por ela, antes de ter 20 anos. Sua vida resplandece como um raio celestial, na noite espantosa da Idade Média. Ela veio trazer aos homens, com sua fé poderosa e sua confiança em Deus, a coragem, a energia necessária para superar obstáculos. Veio trazer à França traída, agonizante, a salvação e o reerguimento. Como prêmio de sua abnegação heróica, ela só recebeu amargura, humilhação e perfídia, para coroamento de sua curta, mas maravilhosa carreira, uma paixão e uma morte tão dolorosa, como a do Cristo. 25 anos após seu suplício, os católicos julgaram necessário fazer um processo de reabilitação e, em 1455, Joana estava reabilitada. Aí para a obra de Leon Denis. Depois de 1910, época da publicação de seu livro, Joana d'Arc foi santificada. Achei necessário buscar nas obras católicas as razões pelas quais os padres julgaram úteis, após tê-la queimado, beatificar Joana d'Arc e, depois, santificá-la. Manuseei 2 grossos livros escritos por Monsenhor Touchet, bispo de Orleans, sob o título, La Sainte de la Patrie. Essas 2 obras, que têm o mesmo formato de Jeanne d'Arc, de Anatole France, são bem interessantes de ler e aí encontrei os milagres feitos por Joana d'Arc que deram permissão ao Papa de beatificar e santificar nossa heroína. Conhecemos as condições exigidas pela Igreja Católica para dar a uma criatura que viveu em nosso planeta o título de bem-aventurada. Entre essas condições uma é indispensável, é o milagre. 3 milagres conseguiram beatificar Joana d'Arc. Nas páginas 505 e seguintes do tomo 2 do livro do Monsenhor Touchet, descobri que 7 curas consideradas prodigiosas tinham sido submetidas a esse bispo. Uma outra cura foi proposta ao bispo de Arras e uma outra ainda,
ao bispo de Aviux. Sobre essas 9 curas, 3 somente foram retidas, uma das quais fornecida pelo bispo de Orleans e a dos 2 outros bispos. 3 dioceses poderiam assim, ser do mesmo modo favorecidas, enquanto que, ao contrário, se tivessem retido todos os casos apresentados pelo bispo de Orleans, somente ele